tudo bem com você? Esse é o 39º episódio do podcast Café com Pé na Areia, um espaço de encontros sonoros para sentir, conectar, compartilhar experiências que nos afetam, sempre acompanhadas de um bom café. E se você não é de café, sirva-se do que te faz bem e senta comigo para conversar. No episódio de hoje, eu apresento para vocês uma das praias mais conhecidas de Santa Catarina, a Praia de Balneário Camboriú, uma praia que eu passei minha adolescência inteira vindo e que eu não reconheço quase nada dela hoje, porque mudou muito o cenário com todos esses prédios e essa faixa de areia gigante. Mas eu vim alguns dias aqui para nadar e a gente fez uma volta aqui na ilha, que é a Ilha das Cabras, que se chama. Foi muito gostoso fazer essa pequena travessia. O café de hoje é o café do mercado, um café premiado que a Raquel, prima ouvinte aqui do podcast, me trouxe. A Raquel é uma das pessoas mais importantes da minha vida, quero deixar isso registrado aqui no podcast. E quando ela veio para cá, eu disse: traz café do mercado. O café do mercado público de Porto Alegre, eu gosto muito dos cafés do mercado. E ela me trouxe esse especial, premiadíssimo. É um café super suave, a coloração dele é bem clarinha, assim, quando passa. E é uma pena que ele já está acabando aqui em casa, porque depois que acaba a safra, acaba o café, a gente não tem mais. Às vezes as pessoas me perguntam como é que eu faço o podcast. Eu estou no episódio 39 e eu já fiz ele de diversas formas. Mas tem algumas coisas que não mudam. A abertura que eu gravo sempre nova, um roteiro pré-escrito com aquelas coisas que eu não posso esquecer de dizer, principalmente quando tem alguma frase que eu quero lembrar, e uma xícara de café passado fresquinho aqui do lado e um copo d'água. A água eu tomo às vezes no meio para não perder o fôlego. E o café eu acabo tomando às vezes só no final, já quase gelado. Mas o cheiro dele me inspira para falar. É curioso como às vezes eu preciso de um café para resolver a vida. Eu tenho vivido muitas mudanças na minha vida nos últimos tempos. E por últimos tempos, talvez seja desde que eu nasci. Enfim, a gente passa por muitas mudanças. Mas nesses últimos anos, principalmente depois que eu me mudei para a praia, enfim, eu tenho passado por muitas mudanças grandes na minha vida. E isso tem reverberado de uma forma muito boa para mim. Como eu disse em algum episódio anterior aqui, parece que todos os anos de terapia que eu fiz, de psicoterapia, eles estão se tornando em ações nesses últimos 2 ou 3 anos. Porque além de conseguir realmente fazer coisas, sabe? Eu tenho conseguido olhar para algumas vivências que eu passei com um olhar talvez mais analítico, mas principalmente mais compassivo, assim, com mais carinho pelas coisas. Aquele olhar de: Bruna, tu fez o que tu podia nas condições que tu tinha, relaxa. Eu acho que eu tenho abraçado cada dia mais a Bruna menina, a Bruna criança. Eu tenho dito muito para ela o quanto a gente tem conseguido coisas que a gente um dia sonhou. Coisas que talvez a Bruna adolescente, principalmente a Bruna jovem adulta, tinha deixado sufocado, tinha deixado dentro de uma gaveta, sabe? E esse é o episódio 39. E eu tô com 39 anos. Talvez eu tenha demorado 37 ou 38 anos para entender que as experiências das pessoas que eu amo não precisam necessariamente me moldar. E que tá tudo bem eu ter atitudes diferentes daquelas que esperavam de mim, ou que desenharam para mim. E isso, meus caros e minhas caras, é simplesmente libertador. Eu acho que de certa forma eu sabia que o mar ia me ajudar nisso. Não foi por acaso que eu escolhi viver na beira da praia, quando tudo parecia estar desmoronando. Esses dias eu li uma frase, viu? Eu não escrevi no roteiro, mas eu lembrei dela. Que era uma frase sobre Iemanjá que dizia: a rainha do mar não quer te ver se encolher, ela quer te ver se escolher. Eu escolhi vir para a praia e eu banquei essa escolha com todos os desafios e as renúncias que vinham com ela. Definitivamente não foi fácil, mas foi muito importante. Hoje eu nado no mar e não tem momento mais inspirador, mais
mais libertador, mais revigorante na minha semana do que quando eu tô lá, nadando no mar. É lá que a minha alma se acalma, que os pensamentos ficam muito mais leves e que as dores, as preocupações, elas ficam muito quietinhas, elas silenciam. É curioso porque tem bastante piada, né, no Instagram, enfim, sobre como não dá para ter preocupação quando a gente está nadando no mar porque a gente está preocupado em não morrer afogado. Eu até rio bastante dessas piadas, mas fora isso, é muito mais do que isso. Porque quando a gente está no mar, a gente está só com a gente. Mas voltando assim à questão de me achar e me libertar de algumas coisas nesses últimos tempos, eu li uma frase nas redes sociais muito forte, quer dizer, ela bateu forte em mim. Ela dizia assim, entre aspas, eu vou dar um jeito. E aí saía das aspas e dizia, sabe por que eu sempre dei um jeito? Porque eu já tinha 30 anos no dia em que fiz 14. Me bateu muito forte. Não porque eu tenha passado por imensas dificuldades, enfim. Eu fui uma criança e uma adolescente, assim, cercada de amor e de muitos, muitos privilégios, sem dúvida. Mas tem algumas questões que me fizeram amadurecer muito depressa. E assim, eu só parei para ver isso com mais cuidado, com mais atenção, ou para olhar mesmo para as coisas que eu vivi nesse ano que eu fui professora da Educação Especial de Adolescentes no Instituto Federal. De verdade, era um ponto que eu acho que eu nunca quis olhar da minha vida nas terapias. Sempre tinha algo mais urgente acontecendo, e aí eu não olhava para isso. Mas eu confesso que atender meninos e meninas com altas habilidades, que foi um diagnóstico que eu tive na infância, me fez ver o quanto pessoas com altas habilidades amadurecem muito mais cedo. Não porque elas são maduras, assim, necessariamente, mas porque as outras pessoas, o mundo, acredita que elas não precisam de nada. Porque elas são muito inteligentes, elas aprendem muito rápido, elas conseguem lidar com muitas questões ao mesmo tempo. E por terem essa facilidade em aprender as coisas, elas são consideradas prontas em muitos aspectos. E assim, nunca me faltou nada, né? Mas esse olhar para isso me fez entender a minha autocobrança, minha autocrítica exacerbada, a minha, às vezes, até uma falta de confiança, sabe? Em alguns momentos, aquela síndrome da impostora, que eu acredito até que eu tô me livrando dela, mas ela existe, né? E quando eu via alguns alunos levarem um erro numa prova, como assim, o erro da vida deles, como se aquilo fizesse deles umas pessoas ruins, ou que eles eram ruins em tudo, eu me via ali. Eu via a Bruna adolescente ali, e eu queria ajudar eles, porque assim, você não é o erro que você cometeu aqui. E eu acredito que ajudando eles, eu me ajudei muito mesmo. Principalmente por olhar para esse lado que eu nunca quis. Bom, e unindo-se a isso, tem o fato de que a minha irmã mais velha, ela tem deficiência intelectual severa. E aí, de verdade, eu espero que a minha mãe entenda, eu espero que ela entenda que não é uma crítica ou uma cobrança. Mas irmãos e irmãs de pessoas com deficiência, elas têm uma vivência diferente como filhos. Porque, inegavelmente, o irmão com deficiência, ele necessita de mais tempo, mais atenção, mais terapia, mais estímulo do que aquele que não tem. Isso não é errado, não é ruim, é uma realidade. E a gente precisa encarar ela. Então, só por esse cenário, eu sei que eu amadureci cedo, né? Além disso, tem também a questão de gênero, que a gente sabe que faz com que meninas, muitas vezes, amadureçam mais cedo que meninos. E aí, nos meus 14 anos, ainda veio a esclerose múltipla, que me fez entender, me fez ter que entender muitas durezas da vida que talvez muitas pessoas passem uma vida inteira sem passar, sem entender ou sem ter essa vivência. E, bem, mesmo sendo uma estudiosa das deficiências, como eu sou desde o mestrado, eu nunca quis olhar a fundo para a deficiência intelectual, porque ela me doía de um jeito diferente. Mas dando aula para meninos e para meninas com deficiência intelectual, eu tive que olhar isso a fundo.
E isso queria dizer olhar para mim lá para dentro e entender por que doía mais. E assim, o lado bom de olhar para a dor é que elas se curam, ou pelo menos elas deixam de doer. Então assim, juntando tudo isso, eu entendo que teve uma série de circunstâncias na minha infância e na adolescência que me fizeram ter 30 aos 14. E é por isso que essa frase me pegou tanto. Me parece que quando eu li, eu não estava preparada para ler. E aí, quando eu li, ela ficou ali na minha cabeça. Aí eu nadei 1 ou 2 dias pensando nela. Às vezes eu estava lá nadando nas braçadas e eu me lembrava dessa frase. E aí depois eu escrevi ela no meu caderno de pensamentos. E escrevi sobre ela e as coisas que eu sentia a partir dela. Porque é assim que eu lido melhor com alguns pensamentos e sentimentos. Botando ela no papel e deixando ali se acalmar. Agora eu me sinto um pouco melhor para falar dela, porque eu acho que ela também pode pegar mais pessoas. E porque tem a ver com outras questões na vida adulta que a gente tem como equilíbrio, ou como se a gente tivesse que equilibrar as coisas. Talvez o fato de eu ter tido 30 anos com 14 me fez acreditar, em muitos momentos, que não era para eu me divertir tanto ou fazer tantas coisas para mim, que fossem para mim mesmo. O meu tempo ele tinha que ser ocupado para resolver problemas. Muitas vezes, problemas que nem eram meus. E depois, talvez, quiçá, se desse, eu poderia pensar em algo que me fizesse bem. E nesse pensamento, que eu acho que é quase um sabotador, assim, eu fui sendo feliz igual, e muito. E eu acredito que eu levei muita alegria para muitas pessoas nesse caminho. Mas sempre eu estava cuidando para que o outro se sentisse bem. Mesmo que isso significasse que eu não ia estar. Sempre tive uma dificuldade muito grande, por exemplo, em pedir ajuda. Porque pedir ajuda, para mim, ia ser atrapalhar o outro, ou incomodar o outro. Ou, em alguns casos, mostrar que eu não sou capaz de lidar com tudo sozinha. Como se alguém fosse capaz de lidar com tudo sozinha, né? E aí entra uma armadilha em que muitas de nós caímos, principalmente as mulheres. A armadilha que a gente deve equilibrar os pratos e não deixar nada cair. E isso é uma armadilha pelo seguinte fato, gente. Isso não existe. Invariavelmente, um ou outro prato vai cair, vai se espatifar no chão se a gente tentar equilibrar tudo ao mesmo tempo. Eu me lembro de uma imagem que eu vi há muitos anos atrás, era numa revista dessas de economia, e era uma mulher vestida com um terno executivo, era um desenho, tá? Uma ilustração. Era ela com um terno executivo tentando equilibrar pratos, assim, tipo uma malabarista. E em cada prato tinha uma palavra. Num deles era trabalho, no outro era família, no outro era filhos, viagem, lazer, esporte, enfim, tipo áreas da nossa vida. E ela estava ali toda meio torta, com uma cara de muito cansada, tentando equilibrar tudo de uma vez só. E aí vem um aprendizado, talvez, desses 39 anos de vida, que é: se algum ou se todos esses pratos são importantes para você, carregue um de cada vez, com todo o cuidado e com todo o carinho que esse prato merece. Porque no tentar equilibrar tudo, a gente acaba fazendo uma lambança, quebra metade deles, e às vezes o que sobra na mão nem é o que a gente mais gosta ou o mais importante. É curioso porque isso a Olga, minha instrutora de Mindfulness, querida amiga, me ensinou lá em 2019. Começou a me ensinar porque eu fui aprendendo aos poucos, né? Uma coisa de cada vez. Um pensamento de cada vez. Quando um pensamento invadir o outro, dispensar ele e se concentrar naquilo que importa naquele momento. E, gente, é muito difícil fazer isso. Mas é importante viver intensamente o que a gente está vivendo no presente. Se no presente você está conversando com uma amiga, tá ali totalmente, conversando com ela. E não conversar com ela respondendo um e-mail pelo celular, pensando nas compras que tem que fazer no supermercado ou no tema de casa do filho. Né? Se a gente vai no cinema com a família, curtir aquele momento do cinema e não pensar na louça que a gente deixou para lavar. E eu acho que nisso o esporte me ajudou muito. Bom, no balé e no Gil não posso nem dizer, né? Porque se eu não estiver presente 100% na aula, se eu perder 1 segundo de explicação, eu não sei o que fazer depois. Então é muito importante.
Mas nesses treinos que eu tenho feito de triatlon, que é correr, pedalar e nadar, que é eu comigo mesma, claro, eu tenho parceira ali, a Amanda, que está sempre nadando comigo, às vezes o Yuri corre comigo, mas assim, é eu e meus pensamentos. E eu digo que é só eu e meus pensamentos porque eu treino sem fone de ouvido, tá, gente? Eu não escuto música durante o treino porque eu tenho medo na rua, enfim, então vou só eu mesma. E também é curioso porque o cérebro da gente, ele precisa que a gente haja fisicamente para sair, por exemplo, de um estado de depressão ou burnout. Não adianta a gente só mudar o pensamento, a gente tem que agir. O corpo precisa entender que ele não está sob ameaça. Então, colocar o meu corpo para fazer uma atividade física também ajuda a minha saúde mental. Aliás, eu não sei se eu já contei para vocês que depois que eu comecei no esporte, eu não tomei mais nenhum medicamento, nem para ansiedade, nem para depressão, nem para dor. Isso é importante para mim. Mas bem, estar só com os meus pensamentos tem sido extremamente importante nesse entendimento de que se eu me dispus a treinar, eu vou me preocupar com isso. E só com isso. Não com a roupa que eu tenho que guardar, o texto que eu tenho que escrever, o e-mail que eu tenho que responder. E aí eu vou bolando coisas na minha cabeça, vou bolando estratégias e vou pensando assim, eu tô aqui pelo meu treino. Eu tô aqui com um objetivo. E também é importante admitir pra gente mesmo que não vai dar pra fazer tudo sempre. Mas que dá pra fazer uma coisa por vez muito bem feita. E que, por exemplo, tá tudo bem errar às vezes. Errar não quer dizer que eu valho menos. Aliás, esse é um dos motivos para eu experimentar coisas novas e esportes novos. Há quem diga que o esportista de triatlon, ele faz triatlon para descobrir que ele é ruim em 3 esportes, né? Mas enfim, quando a gente começa num esporte, a gente vai ser ruim. Não tem como começar sendo muito boa em alguma coisa, salvo algumas exceções, assim, grandes revelações. Mas normalmente quando a gente começa alguma coisa, a gente não é bom, porque a gente está aprendendo. E eu acho que esse também é um dos motivos para eu perguntar para todos os meus alunos, nas avaliações iniciais, no que eles eram ruins, no que eles se reconheciam como ruins. E aí, como tarefa de casa, eu dizia que eles tinham que pelo menos um mês ficar exercitando essa coisa que eles eram ruins. Tipo, se era um esporte, tinha que praticar o esporte. Se era uma pessoa que, eu desenho muito mal, ela tinha que desenhar algumas vezes por mês. Por quê? Para perder o medo de errar. Para entender que se ele errar, nada de mal vai acontecer. O mundo não vai cair, o mundo não vai acabar, a vida dele não vai acabar se ele errar naquilo ali. E também para admitir para si mesmo que tá tudo bem não ser bom em tudo. A gente não precisa ser ótimo em todas as coisas que a gente faz. Para entender que ser ruim em alguma coisa não quer dizer que você é uma pessoa ruim. E talvez seja isso que eu tenho entendido agora, com 39 anos. Que dar um jeito sempre foi talvez uma forma de sobreviver, mas viver de verdade talvez seja outra coisa. Talvez seja escolher um prato por vez, um treino por vez, uma conversa por vez, um sonho por vez. Talvez viver seja deixar a Bruna menina brincar um pouquinho mais, mesmo que a Bruna adulta ainda está aprendendo a fazer isso. Talvez seja por isso que eu sigo voltando pro mar, porque quando eu tô lá nadando, eu não tenho nenhum passado para consertar e eu também não tenho nenhum futuro para resolver. Só tem aquele momento, a água, a respiração, o movimento. E talvez lá no fundo seja isso que eu quero lembrar sempre, que a minha vida não precisa ser equilibrada como um malabarismo impossível de acontecer. Às vezes só precisa ser vivida um mergulho de cada vez. Eu encerro esse café dizendo que eu vou fazer uma prova de natação que eu sonhei no início da minha natação no mar, que é a prova Rainha do Mar em Copacabana. O meu objetivo, como sempre, é me divertir e finalizar a prova. Então eu espero que vocês torçam por mim, me assistam, porque essa prova passa às vezes na TV, no Sport TV, enfim. Mas principalmente que vocês entendam que vocês podem começar alguma coisa e ser ruim hoje, que é importante a gente experimentar coisas novas e que
tá tudo bem a gente não equilibrar pratos, porque a gente não nasceu para equilibrar pratos, a gente nasceu para fazer uma coisa de cada vez. Um beijo e até o próximo café.